Vamos com entrevista importante no 360, conto com você. Gente, vamos falar agora novamente sobre as discussões em torno dessa PEC que vai manter o Bolsa Família em R$600 em 2023, pelo menos tenta abrir espaço para isso. Só que o texto precisa ainda passar no Senado e precisa ir para a Câmara. Tem muita discussão e pouco tempo para que isso aconteça. Mas senadores e deputados estão debruçados nessa proposta. Vamos conversar agora com um personagem importante, que é o deputado Ricardo Barros. Ele é líder do atual governo na Câmara e está certamente acompanhando as discussões antes mesmo, não é, deputado, acredito, dessa PEC chegar para vocês lá na Câmara dos Deputados. Bem-vindo, tá me ouvindo, deputado? Ouvindo bem. Ótimo. Deputado, hoje a gente já abriu o 360 com uma informação até do Caio Junqueira, que é nosso analista de política, sobre um possível entendimento entre o Pacheco e o Lira sobre o valor e o tempo de vigência, né, desse valor fora do teto de gastos. Seria algo para baixar ali dos 200 para 80 bilhões e manter num tempo intermediário de 2 anos. E é isso mesmo que está em discussão? Como é que vocês estão... o que vocês estão em mente, né, na Câmara dos Deputados? O que vocês têm em mente nesse momento? Bem, eu tenho falado com vários líderes e eles têm me dito que concordam em autorizar os R$200 a mais do Bolsa Família para o ano que vem e também concordam no aumento real do salário mínimo, porque foram promessas comuns entre o presidente eleito e o presidente Bolsonaro. Então, isso fica na faixa dos 80 bilhões no máximo e por um ano é o que eu tenho ouvido dos senhores líderes até agora. Obviamente, existem outras articulações em andamento, mas a nota técnica da Comissão Mista de Orçamentos não está pronta sobre a proposta da PEC. A PEC trata também de emendas de relator sugeridas pela Comissão de Transição. Então, tem muitos temas a serem discutidos. Mas eu penso que, diante da pouco tempo que nós temos para trabalhar, nós teríamos que votar apenas salário mínimo, aumento real do Auxílio Brasil e o salário mínimo seriam consensuais para uma PEC que tem que ser votada muito rapidamente. Que seria chegar exatamente ao valor dos 80 bilhões de reais, mas o senhor deu um tempo de vigência diferente, menor, né? De 1 ano, é isso, deputado? É o que eu tenho ouvido dos senhores líderes que tenho consultado. Obviamente, haverá uma negociação com o novo governo sobre essa questão, mas o que se pretende é que o presidente eleito forme a sua base parlamentar e no ano que vem, com o seu, já tomando posse com a sua base, aprove as medidas que foram propostas na sua campanha. O que nós queremos entregar para a sociedade rapidamente é o que Bolsonaro prometeu, que a sua base concorda em votar nesse momento, e tratarei disso com o líder da oposição, Volney Queiroz, na terça-feira próxima. O senhor falou sobre as emendas de relator, deputado. O senhor podia explicar melhor o que está sendo conversado em relação a isso? Onde é que isso entraria na PEC? Não, a PEC já fala nas emendas de relator. O atual texto autoriza o relator a fazer emendas solicitadas pelo governo de transição. Então, a objeção eventual que existia sobre as emendas de relator parece que já foi superada pela transição do governo eleito. Mas há uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das emendas de relator e, eventualmente, esse tema poderia já ser esclarecido nessa PEC para evitar mais ativismo político do judiciário interferindo em prerrogativas exclusivas do Legislativo e do Executivo, como tem acontecido com muita frequência. Tem espaço para negociar a impositividade dessas emendas junto com essa PEC, deputado? Não tratamos disso ainda. Eu não consultei os senhores líderes sobre emendas de relator. Eu estou apenas lembrando que o texto enviado pela equipe de transição autoriza o relator a fazer emendas solicitadas pela equipe de transição. Então, a objeção sobre emendas de relator me parece superada na transição e só temos agora a eventual objeção do Supremo Tribunal Federal,
que analisa uma ação sobre a constitucionalidade das emendas de relator. Então, o que nós estamos, eventualmente, poderemos fazer é aproveitar que o texto fala nas emendas RP9 de relator e resolver, né, deixar claro na Constituição que é, sim, prerrogativa do Parlamento autorizar as despesas que serão realizadas pelo Executivo, porque, de fato, isso é o que acontece em todo o mundo. O Parlamento é que determina os gastos dos impostos arrecadados no país. Eu vou chamar a Thaís Arbex para fazer pergunta também. Thaís. Boa tarde, líder. Queria explorar um pouco mais essa questão das emendas de relator, a obrigatoriedade ou a imposição do pagamento. Nesse aspecto, a partir do momento que a PEC possa tratar da obrigação do governo pagar essas emendas de relator, não se abre ainda mais o leque da proposta de emenda à Constituição, sendo que o que a gente tem ouvido, e o senhor próprio nos disse agora, é um trabalho do Congresso de quase lapidação nesse texto. Queria entender se há, do ponto de vista também orçamentário, um impacto, se essa medida de tornar as emendas de relator impositivas dentro da PEC, se abre ainda mais o impacto fiscal dela. Não abre impacto fiscal, as emendas de relator já estão previstas no orçamento de 2023. O que há é uma avaliação pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade das emendas de relator. Isso, eventualmente, nós poderíamos, ao aproveitar o texto já enviado pela transição, que fala nas emendas RP9, emendas de relator, já deixar claro que elas são constitucionais e evitar mais uma interferência indevida do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, sobre prerrogativas exclusivas do Legislativo e do Executivo, como tem acontecido com muita frequência, e a reação não só dos políticos e da estrutura do Executivo e do Legislativo, mas das ruas também, está clara, né? Os ministros supremos não têm tido vida fácil quando precisam conviver com o cidadão comum. E é porque estão, efetivamente, exacerbando as suas atribuições. O Rezende também está com a gente, falando direto do Rio de Janeiro, com pergunta para o senhor também. Obrigado, Tainá. Deputado, obrigado por estar conversando com a gente também. Como é que o senhor vê a possibilidade do seu partido, progressistas e de setores do seu partido, conversarem com o governo Lula e, eventualmente, estarem na base do PT, né, na base do presidente eleito Lula, a partir de 2023? Alguma conversa já foi aberta e envolve, né, um apoio do PT à reeleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados? Eu, pessoalmente, defendo que o Progressistas fique aguardando por algum tempo a pacificação do Brasil. Nossos eleitores, da maioria dos deputados eleitos pelos Progressistas, não aceitam esse tipo de aproximação com o governo eleito nesse momento. Então, é a obrigação do governo eleito tentar pacificar o país, trabalhar muito para isso, e, eventualmente, tendo sucesso nessa tarefa, permitir que parlamentares possam colaborar com a votação de matérias que sejam do interesse do Brasil. Nós vamos aguardar, na minha opinião, a reunião da nova bancada eleita dos progressistas para poder avaliar um posicionamento. Mas como não houve ainda uma proposta para o Partido Progressista formal de convite para participar do governo, e nem sei se haverá, porque o Partido Progressista foi um dos braços direitos do presidente Bolsonaro e também apoiou majoritariamente na campanha, nós vamos ter que aguardar um pouco. Eu, pessoalmente, acho que nós temos que aguardar por um tempo mais longo para tomar essa decisão. Pelo menos um ano, nós temos que aguardar que o nosso eleitor se posicione de forma mais conciliadora para nós podermos trabalhar. Deputado, então seria uma postura de neutralidade por hora, por um tempo, o senhor fala, né? Por algum tempo. Quanto tempo, deputado? Insistindo um pouquinho mais na recondução do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do papel do PT nisso. Os petistas já têm indicado que não vão
colocar nenhum nome deles para disputar esse espaço, né? A presidência da Câmara dos Deputados. Há diálogo, então, para trazê-los para perto nessa recondução do presidente Arthur Lira? Olha, o PL já declarou que será oposição. O presidente Arthur Lira tem uma liderança pessoal, inclusive sobre partidos que atualmente são oposição e serão governo, e que votaram nele para a eleição de presidente da Câmara. Então, a posição do presidente Arthur Lira é muito maior e mais ampla do que a posição do Progressistas. Não são coisas que se confundam. Cabe aos... Eu sou tesoureiro do Diretório Nacional do Progressistas, cabe ao presidente em exercício, Cláudio Cajado. O presidente do nosso partido é Ciro Nogueira, que é chefe da Casa Civil do governo. Então, nós temos que dialogar com os nossos eleitos, deputados eleitos, senadores eleitos, para ver que posicionamento será tomado. Mas não vejo que haja uma conversa imediata sobre isso. Eu penso que, pelo menos por um ano, o partido deve ficar neutro, observando o empenho do governo, observando a capacidade do presidente eleito de pacificar o Brasil, para depois, eventualmente, discutir qualquer posição. Mas o partido ficar no centro, avaliando e votando as matérias que são boas para o Brasil, me parece a melhor conduta, embora não seja minha responsabilidade estabelecer a posição do partido, e sim do líder da bancada, o Fufuca, que está... Ele é que tem que ouvir todos os deputados e formar opinião sobre isso. Deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, conversou agora com a gente no 360. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Até uma próxima, deputado. Estou sempre à disposição. Obrigada.